Existem lugares na Terra que guardam segredos tão profundos que o próprio silêncio de suas ruínas parece gritar uma advertência através dos séculos. Imagine caminhar por ruas onde o próprio Deus, encarnado em Jesus Cristo, operou milagres extraordinários, curou enfermos e pregou as palavras de vida eterna, mas que hoje não passam de montes de pedras negras e poeira esquecida pelo tempo. Porque cidades que testemunharam o ápice do ministério de Jesus foram condenadas ao esquecimento e à desolação. O que aconteceu em Corazim e Betsaida para que o Messias proferisse contra elas um dos ais mais terríveis de todas as Escrituras? Prepare-se, pois hoje vamos mergulhar em um mistério bíblico que conecta arqueologia, profecia e um alerta urgente para a nossa geração. Se você busca compreender as revelações profundas da palavra e deseja fortalecer sua fé diante dos sinais dos tempos, convido você a se inscrever em nosso canal Sinais e Revelações e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos estudos profundos. A história de Corazim e Betsaida não é apenas um relato sobre geografia antiga, mas um espelho espiritual que reflete a condição do coração humano diante da luz. Para entendermos o peso da maldição que recaiu sobre essas cidades, precisamos primeiro visualizar o cenário onde tudo aconteceu, o Triângulo Evangélico. Essa região, formada por Cafarnaum, Corazim e Betsaida, no entorno do Mar da Galileia, foi o epicentro das atividades de Jesus. Foi ali que a luz brilhou com mais intensidade. Betsaida, cujo nome significa Casa da Pesca, era a cidade natal de Pedro, André e Filipe. Era um lugar de gente trabalhadora, pescadores que conheciam a dureza da vida, mas que tiveram o privilégio inimaginável de ver o Criador do Universo caminhando em suas praias. Corazim, situada nas colinas acima de Cafarnaum, era conhecida por sua produção de trigo e por sua sinagoga imponente, construída com o basalto negro vulcânico da região. Jesus não visitou essas cidades apenas de passagem. Ele nelas habitou, ensinou e demonstrou seu poder de forma incontestável. Em Betsaida, ele abriu os olhos de um cego em um processo gradual que simbolizava a própria cegueira espiritual daquela geração. Em Corazim, suas palavras ecoaram nas sinagogas, desmascarando a religiosidade vazia e convidando o povo ao arrependimento genuíno. No entanto, algo sombrio começou a se manifestar. Apesar de verem os paralíticos andarem, os cegos enxergarem e os demônios fugirem, o coração daquelas populações permaneceu endurecido. Eles aceitavam os benefícios dos milagres, mas rejeitavam a soberania do Messias. Eles queriam o pão, mas não o padeiro. Queriam a cura, mas não a santidade. É nesse contexto de indiferença que Mateus, no capítulo 11 de seu Evangelho, registra um momento de tensão dramática. Jesus começa a exprobrar as cidades onde se operara a maior parte dos seus prodígios, porque não se haviam arrependido. Suas palavras cortam o ar como uma lâmina. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizessem os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco e com cinza. Esta comparação é estarrecedora. Tiro e Sidom eram cidades fenícias pagãs, conhecidas por sua arrogância, comércio desenfreado e idolatria a Baal. Profetas do Antigo Testamento, como Ezequiel, já haviam pronunciado juízos terríveis contra elas. No entanto, Jesus afirma que essas cidades pagãs teriam uma resposta mais humilde à sua presença do que as cidades religiosas da Galileia. O mistério aqui reside na responsabilidade proporcional à revelação recebida. Corazim e Betsaida não foram condenadas por serem cidades de criminosos bárbaros ou centros de perversão sexual explícita, mas por algo que Jesus considera ainda mais perigoso:
a indiferença espiritual. Eles se tornaram imunes ao sobrenatural. O sagrado tornou-se comum para eles. Quando o mistério de Deus se manifesta e o homem escolhe tratar isso com um dar de ombros, ele sela o seu próprio destino. Jesus continua seu julgamento dizendo que no dia do juízo haveria menos rigor para Tiro e Sidom do que para elas. Isso nos revela uma verdade profunda sobre a escatologia bíblica. O julgamento de Deus leva em conta o nível de luz que cada alma recebeu. Quanto maior a clareza da verdade apresentada, maior a severidade da cobrança por uma resposta de fé. Ao olharmos para as ruínas de Corazim hoje, o cenário é de uma melancolia profunda. Arqueólogos descobriram ali o que chamam de Cadeira de Moisés, um assento de pedra onde os escribas se sentavam para ler a lei. É um símbolo irônico de uma cidade que tinha a autoridade da palavra em suas mãos, mas que não permitiu que essa palavra transformasse o coração. As pedras de basalto negro, que outrora formavam casas vibrantes e centros de comércio, agora jazem amontoadas, queimadas pelo sol e pelo tempo, como se carregassem o peso físico da maldição proferida pelo Mestre. A profecia de Jesus não foi uma ameaça vazia, foi um decreto espiritual que se manifestou na história física. Betsaida, por sua vez, foi tão esquecida que durante séculos os estudiosos debateram sua localização exata, com as águas do Mar da Galileia recuando e o lodo cobrindo o que restou de suas glórias passadas. A conexão entre o Antigo e o Novo Testamento se torna clara quando percebemos que Deus sempre lida com as nações e cidades com base na sua resposta à sua voz. Sodoma foi destruída pelo fogo devido à sua iniquidade. Mas Jesus faz uma afirmação ainda mais chocante ao incluir Cafarnaum nesse grupo de cidades, dizendo que se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios feitos em Cafarnaum, ela teria permanecido até o dia de hoje. Isso nos ensina que o maior pecado não é a imoralidade grosseira, mas a rejeição consciente e persistente da graça de Deus. Corazim e Betsaida representam o perigo da proximidade sem intimidade. Eles estavam perto da fonte, mas morreram de sede. Eles estavam na presença da luz do mundo, mas escolheram caminhar em suas próprias sombras. Essa realidade nos transporta para os dias atuais com uma força avassaladora. Vivemos em uma era onde a informação bíblica está disponível em cada esquina, em cada tela de smartphone. Temos acesso a estudos, pregações e revelações que os profetas da antiguidade desejariam ver. Mas será que não estamos nos tornando como Corazim e Betsaida? Será que a nossa geração, saturada de conteúdo cristão, não está desenvolvendo uma crosta de indiferença no coração? O mistério das cidades amaldiçoadas é um aviso de que Deus não se deixa escarnecer. O privilégio de ouvir a verdade traz consigo a obrigação de agir sobre ela. O arrependimento que Jesus buscava naquelas cidades não era apenas um remorso emocional, mas uma metanoia, uma mudança completa de direção, de mentalidade e de senhorio. Ao explorarmos as camadas de significado dessas profecias, percebemos que o destino de Corazim e Betsaida serve como um sinal profético para o fim dos tempos. No livro de Apocalipse, vemos que o julgamento final será precedido por sinais claros, mas muitos homens, em vez de se arrependerem, blasfemarão contra Deus e se esconderão nas cavernas. A história dessas cidades galileias é uma miniatura do que acontece em escala global. A luz brilha nas trevas, mas as trevas muitas vezes preferem permanecer trevas para que suas obras não sejam manifestas. O silêncio das ruínas de basalto em Corazim é um lembrete eterno de que a oportunidade de salvação tem um prazo de validade. Jesus passou por ali, ofereceu a vida, mas a cidade preferiu suas tradições e seu conforto. Muitos perguntam: como um Deus de amor pode amaldiçoar cidades inteiras?
A resposta reside na justiça que é inseparável do seu amor. O amor oferece o caminho, a justiça respeita a escolha do homem de rejeitar esse caminho. As maldições proferidas por Jesus não foram atos de vingança mesquinha, mas a constatação de um fato espiritual. Se você rejeita a única fonte de vida e proteção, o que resta é a morte e a desolação. Corazim e Betsaida tornaram-se monumentos da resistência humana contra o divino. Elas são lições geográficas de escatologia prática. Onde Jesus é recebido, há florescimento e vida. Onde ele é rejeitado após se revelar, há um vácuo espiritual que atrai o juízo. Historicamente, após a ascensão de Jesus e a destruição de Jerusalém em 70 d.C., essas cidades entraram em um declínio irreversível. Terremotos sacudiram a região, rotas comerciais mudaram e o que antes eram centros pulsantes de vida judaica tornaram-se cemitérios de pedra. A arqueologia moderna, ao desenterrar Corazim, encontrou uma cidade que parecia ter parado no tempo, preservando a estrutura de sua sinagoga como um testemunho mudo contra si mesma. É fascinante notar que, enquanto outras cidades daquela época evoluíram ou foram reconstruídas, Corazim e Betsaida permaneceram como feridas abertas na paisagem da Terra Santa, exatamente como a palavra profética de Jesus indicou. Para nós, hoje, o estudo dessas cidades nos leva a uma reflexão profunda sobre o nosso próprio terreno espiritual. Cada um de nós tem uma Corazim ou uma Betsaida dentro de si. Áreas onde recebemos muita luz, muitos livramentos e muitas palavras de Deus. Como temos respondido a isso? Será que estamos acumulando conhecimento bíblico apenas para satisfazer a curiosidade? Ou estamos permitindo que esse conhecimento nos leve a um arrependimento diário? O perigo de se tornar uma ruína espiritual começa com a negligência das pequenas visitações de Deus. A história nos mostra que o julgamento muitas vezes começa pela casa de Deus, por aqueles que mais receberam. O mistério das cidades amaldiçoadas também nos ensina sobre a paciência de Deus. Jesus não as amaldiçoou no primeiro dia. Ele ensinou, ele curou, ele insistiu. O ai só veio após a total demonstração de que o coração daquelas cidades era impenetrável. Isso nos dá uma perspectiva equilibrada sobre a escatologia. O fim não vem sem aviso. Os sinais do fim dos tempos, as profecias que vemos se cumprindo diante de nossos olhos nos jornais e na política mundial, são os prodígios modernos que Deus está operando para nos chamar ao arrependimento. Se ignorarmos os sinais atuais, seremos mais culpáveis do que os habitantes de Corazim, pois temos a história deles para nos servir de exemplo. Ao olharmos para o horizonte profético, vemos que o mundo caminha para um momento de decisão final. Assim como o triângulo evangélico da Galileia teve que se decidir diante de Jesus, o mundo inteiro está sendo colocado diante da verdade do Evangelho. O destino de Corazim e Betsaida é um lembrete de que as glórias deste mundo são passageiras e que a única coisa que permanece é a nossa resposta ao chamado de Deus. As pedras negras de Corazim não podem falar, mas sua existência nos conta uma história de oportunidade perdida. Elas nos dizem que é possível estar a poucos metros do Salvador e ainda assim perder a eternidade. Elas nos alertam que a religiosidade sem transformação é apenas um adorno em uma casa que está prestes a desabar. A aplicação prática para a nossa vida cristã é clara. Devemos cultivar um coração sensível e ensinável. Precisamos buscar o discernimento espiritual para reconhecer as visitações de Deus em nossa rotina. Quando lemos as Escrituras e sentimos o Espírito Santo nos confrontar, não devemos endurecer o coração. Pelo contrário, devemos ser como o povo de Nínive, que ao ouvir a pregação de Jonas, arrependeu-se imediatamente. A diferença entre a ruína e a restauração
Não é a gravidade do pecado cometido, mas a prontidão em se arrepender diante da luz. Corazim e Betsaida tiveram a luz em pessoa, caminhando em suas ruas, e isso tornou sua queda ainda mais trágica. Neste estudo sobre as cidades amaldiçoadas, descobrimos que os mistérios da Bíblia não são apenas curiosidades históricas, mas chaves para entendermos o nosso presente e garantirmos o nosso futuro espiritual. As profecias de Jesus se cumprem com precisão cirúrgica, tanto na história das cidades quanto na vida dos indivíduos. O destino de Corazim e Betsaída permanece como um farol de advertência, brilhando através dos milênios, nos chamando para fora da indiferença e para dentro de um relacionamento real e transformador com o Messias. Que este mergulho nas ruínas sagradas e nas palavras proféticas de Jesus tenha despertado em você um novo temor e tremor diante da palavra de Deus. Não permita que a luz que você recebe hoje se torne um motivo de juízo amanhã. Que o seu coração seja solo fértil, onde os sinais e as revelações das Escrituras produzam frutos de arrependimento e vida eterna. Lembre-se, as pedras de Corazim ainda estão lá, testemunhando que a palavra de Jesus nunca cai por terra. Se este estudo trouxe clareza e edificação para a sua vida, não guarde essa revelação apenas para você. O conhecimento das profecias e o entendimento dos sinais do fim dos tempos são ferramentas essenciais para todo cristão que deseja caminhar com discernimento nestes dias difíceis. Compartilhe este conteúdo com seus amigos, familiares e em seus grupos de estudo bíblico. Ajude-nos a levar a luz das Escrituras a mais pessoas, despertando corações para a realidade do Reino de Deus. Se você ainda não o fez, inscreva-se agora no canal Sinais e Revelações, deixe seu like e comente abaixo. Eu escolho ouvir a voz de Deus. Sua interação é fundamental para que este canal continue crescendo e revelando os mistérios profundos da Bíblia. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê discernimento espiritual para reconhecer cada sinal de sua vinda. Até o nosso próximo encontro com as revelações da palavra.